Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus chegou o grande dia de tirar o pessário, que é esse aparelhinho aqui de silicone. Estou com a minha obstetra, que é a doutora Ana Flávia, e graças a Deus deu tudo certo, né? E ela vai explicar para vocês aqui o porquê que a gestante tem que colocar esse silicone aqui. Olá, tudo bem, meninas? Olha, a Piera comentou, né, que ela teve que usar o pessário durante a sua gestação. Isso aconteceu porque ela tem um problema que a gente chama de incompetência istmo cervical, que foi averiguada em uma gestação anterior à que ela teve aí no passado obstétrico dela, tá? O que acontece? Nem sempre a gente sabe sobre a incompetência istmo cervical antes que uma paciente tenha a primeira gravidez. O que é essa incompetência istmo cervical? É quando o colo uterino, ele no seu todo, longitudinal, ele não consegue suportar o peso da criança. Ele é mais frágil. Então, na hora que a criança começa a crescer, ele apoia sobre o colo do útero e esse colo ele achata de maneira significativa e começa a abrir antes da hora. Então, tem o risco de parto prematuro extremo ou, inclusive, abortamento, dependendo da idade gestacional. Então, tem que averiguar, converse com seu obstetra, mas como eu falei anteriormente, nem sempre dá para saber antes de engravidar, se foi a primeira gravidez, se você tem a incompetência istmo cervical. Vai depender muito do desenvolvimento dos seus exames, do acompanhamento de pré-natal. Realmente é uma situação um pouco mais delicada, mas hoje nós temos vários obstetras que são super competentes e sabem lidar com essa situação hoje aqui em Goiânia. Quando normalmente a gente avalia a questão do colo do útero? É entre 20 e 24 semanas, que a criança tem um peso bom, um peso significativo para poder começar a mudar essa estrutura do colo uterino quando a paciente tem a situação do incompetência istmo cervical. Então, o que corresponde a essa idade gestacional? É a mesma idade gestacional que a gente faz ultrassom morfológico, que é entre 20 e 24 semanas. Normalmente o profissional que faz o ultrassom morfológico, ele mede o colo uterino pela barriga, via abdominal. Mas se tem aquela suspeita, se a gente vê que já tem uma história, o correto e o ideal é fazer a medida por via vaginal, transvaginal. Aí ele vai mudar o transdutor do ultrassom e vai por via transvaginal para poder averiguar a medida do colo corretamente. E o que a gente faz quando a paciente tem o diagnóstico de incompetência istmo cervical? Tem duas opções. Normalmente a gente faz uma cerclagem de colo de útero ou então a gente usa o pessário, que é esse dispositivo amarelinho que a gente introduz via vaginal e o colo fica apoiado e sustentado aqui. Essa parte de baixo fica na parede vaginal. Então o colo vem aqui e a vagina está bem aqui de baixo. À medida que a gestação vai evoluindo, o colo vai entrando aqui nessa região e vai edemaciando aqui para baixo, nessa região aqui. E faz com que o colo fique bem fechadinho e que você consiga chegar 37, 36 semanas, o mais próximo da viabilidade fetal, tá bom? A cerclagem do colo do útero a gente faz com fio adequado, que chama fita cardíaca, ou tem outros fios mais especializados para essa situação que não são absorvíveis. A gente faz uma costura própria para isso, dentro do centro cirúrgico, a paciente anestesiada, para poder conter o colo do útero, tá? Então, normalmente, a cerclagem ou pessário, normalmente vai em média aí até 14 semanas, é o que a gente tem de mais seguro. O pessário a gente consegue colocar dentro do consultório, que também, variando de pessoa para pessoa, até 16 semanas a gente consegue colocar o pessário dentro do consultório. Quando a pessoa é bem tolerante à dor, ou já teve um parto anterior, já sabe como é que funciona, a gente consegue sim colocar dentro do consultório sem ir para o centro cirúrgico. A cerclagem não. Normalmente a média são de 12 a 14 semanas, ou às vezes até um pouco menos da idade gestacional de 12. Quando já tem uma perda gestacional anterior, a gente faz, mas tem que ser dentro do centro cirúrgico, sob a anestesia, ok?